Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com a gente. Olá pessoas, está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje um episódio especial, um episódio que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Tenho aqui comigo a Patrícia, o Jaime, o Gutenberg e o Luiz. Os quatro são autores do novo volume do Pupiversos, que é uma série antológica multiautoral de livros de poesia especulativa. E cada livro tem uma seleção de poemas cuidadosamente escritos e editados. Nós vamos falar bastante, sobre todo esse processo editorial, os bastidores, até uma edição ir ao ar. E cada um desses poemas, que fazem parte de cada volume, eles se enquadram em um dos três grandes gêneros da ficção especulativa, que é a fantasia, a ficção científica ou o terror. Beleza? Então, só pela introdução dá para saber que vai ser um episódio super rico. E antes da gente... Eu tenho muitas perguntas, acredito que nossos ouvintes também. Antes da gente ir para as primeiras perguntas, eu queria que cada um de vocês se apresentasse rapidamente aqui. Eu sou o Jaime de Andrade, eu sou o editor-chefe da Pupiversos, mas de chefe eu não tenho nada, porque a gente tenta ser o mais democrático possível no grupo, apesar de um pouco daquela ditadurazinha que todo grupo tem, né? Mas o que é que eu faço ali? Tem alguém para puxar, Tem alguém para organizar, Para unir as pontas, É toda essa organização, a seleção dos poemas, tanto da Patrícia, do Gutenberg, do Luiz aqui, quanto de todo o resto do pessoal do livro e dos outros das edições anteriores também. Ou seja, eu faço toda essa questão aí. Por quê? Porque eu trabalho com isso, eu trabalho com texto, com edição, com revisão, com tradução. Então, eu tô nesse papel aí. Então, meu nome é Gutenberg Louis. Eu escrevo ficção fantástica em geral, Embora o meu foco seja o horror, tem basicamente um ano que eu comecei a escrever poesia, muito com incentivo do Jaime, que fica me ajudando e, como dizer, sendo chato para lembrar das métricas. E agora já é a minha segunda participação na série da Pupiversos, Eu tive o prazer de ser convidado por ele para a gente participar da primeira, que era o volumão geral, e agora a gente está nessa terceira, da série de fantasia, que mais uma vez eu tive o prazer de receber um convite especial do Jaime, mas eu não sei se eu já posso falar disso agora. Tudo de spoiler tá tranquilo. Aqui é para revelar e para falar. É o momento de tudo revelação da próxima edição, Então, o que acontece? Ele me pediu para escrever o prefácio da edição, que não foi uma tarefa nem um pouco fácil, e um poema especial, que mais pra frente a gente comenta quando a gente for falar dos poemas em si. Oi a todos, eu sou a Patrícia, meu pseudônimo é Alana Monteiro no livro. Eu escrevo poesia desde os 14 anos, então já faz aí 23 anos escrevendo. Eu sou contista também, faço parte de uma página chamada Blapsi, onde eu sou colunista de assuntos de psicologia para o público geral. Eu moro em Mogi Guaçu, interior de São Paulo, sou natural de Santo André. E aqui em Mogi Guaçu eu trabalho como professora, eu sou psicóloga também aqui. E eu gosto muito, muito de escrever. A minha facilidade maior é poesia, sem dúvida nenhuma, mas eu tenho me aventurado também bastante nos contos. Nos últimos 3 anos, eu venho participando de bastante seleção literária, alguns concursos também, tive êxito em alguns. E o ano passado eu tive uma experiência como organizadora também de antologias poéticas, dá um trabalhinho danado, Então eu sei como é que é, quando o Jaime fala. É uma responsabilidade também muito grande, mas foi uma experiência, assim, inigualável. Conheci muita gente, fui ampliando a rede, e eu estou muito satisfeita de estar aqui com vocês hoje. Eu agradeço muito o convite. Legal, obrigado. A gente agradece, eu agradeço a participação de todos, Patrícia? E Luiz, o último, vamos lá. Olá,
Meu nome é Luiz Henrique Secaneca Fernandes, né? Boto Luiz Secaneca como meu nome de autor, né? Eu tô no meio da literatura já faz um tempo, né? Sou médico, escritor e produtor de conteúdo do meu canal Monstros de Aventuras, que é dedicado ao gênero fantástico como um todo, né? E a parte poética, ela foi recente, e o Jaime foi um dos responsáveis, né? Porque foi um sincronismo ótimo, que estava aparecendo na minha timeline um livro sobre poemas dos vilões do Batman que estava aparecendo. Tive o Jaime que ia publicar os livros de poemas dele envolvendo o gênero fantástico. Tinha o livro dos poemas do Lovecraft, que tinha acabado de sair ainda por cima, que chegou há uns tempos atrás, tipo, acabamento lindo, maravilhoso. Então eu disse, eu posso escrever umas palavrinhas no meio, né? Aí então acabei lançando meu livro de poemas, que é o Poesias de Mistério, que é justamente sobre suspense sobrenatural, meio dark fantasy, né? E eu posteriormente acabei entrando no Pulp Versos com a minha poesia, né? Uma que já saiu no volume 1, e agora, novamente, estou no volume 3 com uma nova puxando para uma outra linha da fantasia, mas mantendo ainda dentro desse gênero. E, novamente, muito obrigado, Jaime, pela oportunidade, né? E obrigado aqui pela oportunidade de estar aqui, tá? Ah, legal, legal. Bom, acho que a primeira pergunta, né, que me vem à cabeça é entender o que é e qual que é a origem do Pulp Versus. Acho que eu posso começar a falar um pouquinho sobre isso, embora o Gutenberg aqui seja uma pessoa que estava lá no início também, no outro grupo, aquele antigo, né? O que é que aconteceu? Bastidores. O que é que aconteceu no Pulp Versus? Ele é um projeto que caiu de certa forma para eu organizar, porque a gente participava de um grupo do. Pode citar outros grupos literários aqui, Juliano? À vontade, pode. A gente participava do Ficções Pulp, que é um grupo muito bem sucedido, na verdade, de ficção, de contos, de poemas em alguns volumes, se eu não me engano, e coisas do tipo, com excelentes autores e autoras. E na época eu fazia parte desse grupo e o editor tinha me dado a responsabilidade de criar uma edição especial para poesia especulativa, de terror, de ficção científica, fantasia e qualquer outra doideira que nós autores sabemos que a gente imagina, né? E o que é que aconteceu? Teve alguns pequenos problemas na organização, tudo, e o Ficções Pulp deu uma pausa por um tempo e como eu não queria deixar os autores e as autoras do volume piloto na mão, o que é que aconteceu? A gente lançou o Pulp Versus do mesmo jeito. Só daí desatrelando da nossa nave mãe inicial, que era o Ficções Pulp, e acabou virando uma coisa diferente do que tinha lá, uma coisa nova, que tanto por conta dos autores e das autoras, claro, com as poesias, com os poemas, quanto por um certo direcionamento que eu tentei dar um pouco diferente daquele padrão anterior. E como essa primeira edição, a Pulp Versus Piloto, que a gente está chamando assim, ela recebeu uma crítica muito positiva, que nem eu esperava, acho que não sei se todo mundo, acho que ninguém esperava que fosse tão bem recebido. Daí o maluco que pensou, ok, se a gente começar a lançar um por mês agora, a partir de outubro, que a edição piloto foi em abril, daí a partir de outubro a gente começou a lançar um por mês, que começou com os Pulp Versus Fantasia agora. Isso. E o edital para as edições de terror já está aberto. Aliás, para quem está assistindo, se isso aqui for para a edição final do vídeo, possivelmente o link talvez esteja disponibilizado em algum local ali. Mas, ou seja, o Pulp Versus meio que aconteceu inicialmente de uma forma um pouco aleatória e
acabou virando uma coisa muito bem planejada. Eu espero que muito bem planejada, porque eu estou planejando isso de uma forma muito megalomaníaca, eu admito, mas é uma coisa que eu quero, é um projeto que eu estou muito feliz de participar, não porque eu estou editando, não porque eu estou organizando, mas porque é uma coisa que eu estou vendo os frutos para os autores e para as autoras também. Isso é muito legal. Então, eu estou muito, muito contente de editar e planejar coisas para o ano que vem inteiro, por exemplo. Ah, legal. Alguém complementar esse ponto? Sim, que eu acho que o que é, né, pode ser muito o que representa também, né? O que o Pulpverso representa para vocês que estão fazendo parte dessa próxima edição, né? Uma coisa que eu acho interessante e que o Jaime sempre destaca nas introduções dos volumes é que essa união, né, que a gente vai encontrar em cada um das edições da Pulp Versos, de poesia e temas especulativos, ela é uma coisa que tem benefício duplo. A principal, né, assim, é mostrar pra gente como que a poesia não precisa ser algo como aquelas sessões de tortura que alguns professores impunham durante o ensino médio. Sim. Né? Dá pra gente brincar com isso, dá pra gente trabalhar. E segundo, vocês vão ver isso muito, né, no prefácio da edição 2, escrito pela Bia Chaves, que é que um dos fios condutores desse trio, né, de fantasia é que são os poemas narrativos. Então, é uma retomada de uma tradição que começa lá atrás com o Homero e que, meio que assim, no caminho, né, de uma vontade de, não sei, dar proeminência à lírica, o pessoal vai se perdendo e nem repara, né? Então, acho que esses são os dois pontos mais interessantes que a gente pode destacar, né? Esse detalhe é legal, que eu acho que, de certa forma, por mais ter sido uma volta, né, desse tipo de escrita, mas pode ser entendido como um diferencial, uma característica, né? Porque quando se pega poesias, a gente não espera encontrar, né, uma poesia narrativa, seja de ficção científica, fantasia ou terror que seja. Eu acredito que para escrever é um desafio a mais, talvez, e é uma surpresa positiva para quem pega para ler. É mais ou menos isso mesmo? Sim, por exemplo, a da Lívia, não é? Que ela conta a história toda da edição 2. Edição 3 eu não estou lembrando agora direitinho os poemas, porque eu os li tem um tempo, mas infelizmente entre a minha leitura deles e hoje aconteceu tanta coisa que a memória não recorda mais. Que ela conta, né, acho que é toda uma saga no poema dela, que eu acho que está ligada a um dos trabalhos dela em prosa, né? Então cria, né, no leitor aquela impressão interessante de construção narrativa, né? É uma experiência diferente, né? Tipo assim, você tá lendo lá em rimas, em versos, não lembro se dela tem métrica ou não, o Jaime pode falar isso. Então, é uma experiência estética diferente, né? Isso. Aí você até falou e chamou o Jaime para falar disso, que é uma dúvida que eu tenho, né? É naturalmente uma curadoria, né, do conteúdo que vai fazer parte da próxima edição, e talvez essa curadoria ela tem que ser bem cautelosa, mais do que o esperado agora, porque são as primeiras edições, né? É um projeto que, né, você falou, Jaime, você emprega tanta energia, tanta esperança que cresça cada vez mais. Como que é feita essa curadoria e até de uma forma de repente, da comunicação, da orientação, quem pode participar, é aberto para qualquer um? Como que funciona todo esse processo de seleção e organização dos textos? Então, primeiro sobre a seleção, quem pode participar? Qualquer pessoa que
escreva em português, ou agora, para o edital de terror, eu estou aceitando poemas em inglês também. Só que eu ainda não consegui divulgar isso para as comunidades anglófonas. Sim. Só que quem manda o poema em português, a gente mantém essa filosofia de que o autor não paga nada. Quem resolver mandar em inglês, infelizmente, vai ter uma taxinha só pela tradução ali, que é um serviço um pouco mais complexo. E tradução de poesia é 15 vezes mais complexa do que a tradução de prosa. Mas, tirando isso, todo o resto não envolve custo algum para os autores, além de, claro, pedir para compartilharem e manterem o Pulp Versus vivo. E a curadoria. Para as edições, para a edição piloto, não teve uma seleção. Quem selecionou foi o editor anterior, no caso, da Ficções Pulp, que setou ali. São esses autores, essas autoras e Jaime Tivera. O que foi bem divertido. Daí, para as edições novas, agora, a partir dos volumes de fantasia, que começaram a ser publicados em outubro, e chegam ao terceiro agora, com fantasia número 3, o que é que eu tinha decidido? Editais, eu acho que... Eu vou no achismo aqui mesmo, opinião pessoal. Eu acho que editais são justos, principalmente editais anônimos, porque ele impede de, por exemplo, eu sou amigo do fulano, sou amigo da fulana, vou botar o poema dele ou dela aqui. Daí não acontece isso. Eu escolho o que eu leio sem saber e daí eu jogo na pasta. Esse vai, aquele não vai, esse vai, aquele não vai, e no final eu descubro azar de quem não foi selecionado, mas é assim que vai daí. E é claro que esse processo editorial envolve a opinião pessoal do editor, que eu penso, isso aqui segue a linha que a gente quer, isso aqui tem uma qualidade literária suficiente, por assim dizer, para fazer parte do volume, isso aqui para edição de fantasia, por exemplo, isso aqui é fantasia ou isso aqui é outra coisa? Teve uma pessoa que tinha mandado um poema que era uma space opera pro fantasia. Daí eu não sabia quem era, eu coloquei na pasta dos não selecionados, e mais tarde, quando eu fui descobrir de quem era, eu mandei um e-mail para a pessoa falando: eu amei esse poema, e eu realmente amei, e eu quero que tu guarde ele para mandar para edição de ficção científica que vai sair em algum futuro próximo. Ficção científica é futuro de qualquer forma. No caso daí, ou seja, não se enquadrava no fantasia, mas era um poema excelente. Isso é uma coisa que eu reforço muito. Até para vocês que estão aqui, Luiz, Patrícia e Gutenberg, se um dia acontecer de um poema de vocês não for selecionado, não é porque é ruim ou nada do tipo, é porque às vezes não se encaixa tanto no que a gente quer editorialmente ali, né? E a escolha é feita às cegas mesmo. Daí, depois dessa seleção, então, quanto à questão editorial, daí o que acontece? A gente cria um grupo de WhatsApp ali, que a ideia inicial era criar um grupo para cada edição, mas eu vi que não ia funcionar, grupo demais. O que vai acontecer agora, depois do lançamento de hoje aqui, é a gente juntar os dois grupos que já existem e fazer tudo por lá. E a partir dali é feito todo o processo editorial. Eu sou muito transparente com todos os autores e autoras. Eu pego o poema, eu edito, palavra que, na minha humilde opinião, tem que cortar, eu corto, só que daí eu vou lá e pergunto para a pessoa: pode fazer isso? Daí eu marco certinho, e daí alguns autores, algumas autoras realmente querem manter algumas coisas porque a obra é da pessoa, e se não estiver ferindo a gramática, não está errado, é claro. Mas a maioria das pessoas simplesmente vai tranquilo ali, porque a maioria das sugestões minhas também são para gente deixar tudo mais conciso. E no final, tudo revisado, a gente manda para a Amazon, preço mínimo, no dia do lançamento. Hoje, aliás, é interessante avisar aqui, o livro está de graça
ok? E ele ficará assim até o dia 10. Ou seja, Legal. como a Amazon permite 5 dias de gratuidade, a gente faz essa gratuidade a cada 3 meses, que é o tempo É o período que tem. mínimo, né? Pra... Exato. Mas, fora isso, para quem tem o Kindle Unlimited, todas as edições estão disponíveis no Unlimited. Daí, caso tenha assinatura, é tranquilo. E caso não tenha assinatura e queira muito ler e não tá com pressa para e tá com pressa para ler e não quer esperar pelo período promocional, os livros sempre estarão a R$ 1,99, que é o preço mínimo. Ou seja, é para ser acessível, é para todo mundo ler e é para tá ler. O Versus é para tá aí cada vez mais. A gente fechando o ano agora com 4 edições. Eu não achava que passaria da primeira. Ou seja, Sim. julguei errado, sempre tendo a julgar errado tudo. Ainda bem que o projeto está a todo vapor. E aí, aproveitando, só para fechar esse gancho já dos lançamentos, eu tô aqui com a página da Amazon aberta e o primeiro, né, o Pup Versus, o primeiro volume que você falou, o piloto foi lá em abril, tá aqui 2 de abril. Pup Versus Fantasia, edição 1, comecinho de outubro, aí no dia 31 de outubro, né? Pode quase que entender no mês seguinte praticamente, né? Fantasia 2, e agora nós vamos ter, em dezembro, né? No comecinho do mês agora, Fantasia volume 3. É isso mesmo? Exato, Então segue essa exato. linha. E No as caso, categorias, né? O terror, ficção científica, como que você tem esse planejamento na sua cabeça para abordar todos os temas? exato, o que é que a gente fez? A edição piloto foi uma edição que juntou tudo. Tinha Sim. terror, tinha fantasia, ficção científica, eu não tenho certeza Uhum. se tinha, eu não lembro todos os poemas de cabeça, eu sou péssimo de memória. Mas a edição piloto foi esse amálgama de tudo. Enquanto mais tarde eu decidi dividir essas 3 linhas, que fica muito mais fácil de organizar também e muito mais conciso tematicamente. Os fantasias Uhum. vão seguir do volume 1 ao infinito e além. O edital para terror já está aberto e as edições de terror serão 3 lançadas entre janeiro e março também. E o edital para ficção científica não está lançado ainda, mas será lançado possivelmente em janeiro ou fevereiro. E eles Uhum. terão 3 edições lançadas entre abril e junho também. Ou seja, serão edições esporádicas focadas em determinados temas. Ou seja, a gente teve fantasia agora, vamos ter terror daqui a pouco, vai ter ficção científica daqui a pouco, cada um seguindo sua trilha em determinadas partes Sim, do ano, por assim dizer. sim. E é legal que dá para perceber aqui a comunicação visual, né, por ser vamos colocar até um periódico, assim, ele respeita, né, toda uma comunicação visual, então é fácil, e até o nome também é fácil do leitor, se localizar, né, se ele quiser ler a primeiro volume até o último, fica muito tranquilo, né, nesse sentido. Legal os planos, Jaime, muito legal. Você nem esperava passar do piloto, né, lá atrás, mas nós já estamos aqui falando da quarta edição, terceiro de fantasia, né, 4 autores aqui numa live, então isso é sinal que o projeto está crescendo e está se consolidando com o passar do tempo, e em pouco tempo, né? Agora, eu queria escutar um pouco da Patrícia e do Luiz, que eles estão mais caladinhos, da experiência de fazer parte, né? A Patrícia até falou que nos últimos tempos tem participado bastante de antologias e tudo mais, até de expectativas, né? Dessa edição, se quiserem falar também do texto que vocês colocaram lá dentro, enfim, eu quero escutar mais de vocês aqui. Pode ir, Patrícia. Aqui para mim está sendo bem legal, muito legal participar, porque cada oportunidade que a gente tem de divulgar um texto nosso é uma preciosidade ao meu ver, porque muitas vezes a literatura ainda não é tão valorizada quanto Uhum. deveria, e cada canal que a gente encontra é um público novo que a gente alcança, são outros autores que a gente também vai se vinculando.
Dessa vez no Pulpverso eu fiquei muito contente porque no próprio grupo eu comecei a conversar com algumas pessoas também no privado, igual eu estava falando antes de entrar na gravação, e conhecendo os projetos de cada um pouquinho das obras de cada um, é muito bacana porque a gente vai tecendo amizade Sim. mesmo aqui. E tudo vem de benefício, na minha humilde opinião. Eu já trabalhei, né, em alguns contextos assim, editoriais, mas a Pulpverso está sendo muito leve. Eu estou achando bastante agradável. Interessante. E o resultado final dos livros também está me chamando bastante atenção. Gostei do 1, do 2, o 3 agora que vai ser lançado também está muito bacana. E eu venho só agradecer mesmo. O Jaime está fazendo um excelente trabalho. E é legal, Patrícia, que é muito além do texto publicado, né? É toda uma comunidade que se cria ali, né? A ideia do Jaime teve do WhatsApp, né? Eu entrei, acho que foi o último a entrar ali, tem toda uma dinâmica de conversa, você conhece outras pessoas e você expande, né? Muito além do livro publicado. Então, as conexões que a gente faz, né? E eu falo isso muito, né, eu conheci o Jaime alguns meses atrás, por conta do podcast. Ele já revisou o texto meu, né? Que inclusive está na minha mão para eu devolver, né? Após a revisão dele. Então, a gente vai criando essas conexões, e é um ponto que você falou, né, Patrícia? Os autores nacionais, os independentes, tem que ter essa força, tem que ter esse senso de comunidade, né? Porque todo mundo sai ganhando. Gosto de temáticas que me desafiem. Sim. Então, quando apareceu assim para escrever de fantasia, eu falei, nossa, né, agora, o que que eu vou colocar no papel? Saiu algumas coisas, demorei um pouquinho para selecionar qual que eu ia mandar. Uhum. Chamei outros autores também para participar, inclusive tem autores que entraram que já eram conhecidos meus. Estou Uhum. atiçando o pessoal para participar agora do edital de terror. Que Quanto legal. mais crescer, melhor. Ah, com certeza. E você citou do desafio, né, da escrita. Como que é o seu processo, assim, de escrita? Você utiliza muito para se desafiar, mas como que funciona, assim? Quando você tem uma ideia, você é mais disciplinada, não é? Escreve quando tá com uma vontade, como que funciona? Para mim, eu confesso que poesia vem de um jeito bastante automático, viu? Eu geralmente escrevo poesia, principalmente quando eu estou na época de mais inspiração, assim, uma atrás da outra, até engraçado, porque o pessoal brinca comigo, fala, nossa, mas como é que sai poesia tão rápido assim? Eu falei, acho que já é de mim mesmo. Agora, conto já é uma coisa mais trabalhada, eu demoro mais para finalizar. Dessa vez eu pensei, vou escrever uma coisa mais abstrata, não vou focar muito em uma coisa ou outra, diferente do de terror, que eu já focalizei numa coisa mais específica. Eu acho que vai muito do momento, viu? A poesia vem de uma maneira assim muito natural mesmo. Eu acredito que não tem um momento certo para escrita, a ideia vem ou então o palpite vem. Eu escrevo assim muito a partir do que as pessoas também me sugerem, não só daquilo que eu desejo inventar na hora. Então, na hora que veio o edital de fantasia, eu pensei, vou escrever sobre uma coisa não muito específica, diferente do edital de terror, que eu já foquei mais numa coisa em específico, mas eu acredito que tenha ficado bom. Depois eu queria saber se eu vou poder compartilhar o poema com vocês aqui, vou poder declamar pelo menos um trechinho. Pode, é um dos objetivos, que foi até a dúvida do Gutenberg no começo, né? Podemos dar spoilers, não pode? O momento é esse, né? O momento o lançamento tá tão próximo, e eu acho que declamar, nem que seja uma parte dele, vai dar uma instigada, né? Quem ouviu o podcast a querer ler ele completo, né? Baixar ou comprar todo a edição. Ai, E ai. você, Luiz, fala pra gente. Em primeiro lugar, tá sendo bem gostoso o grupo, né? Tanto que acaba me estimulando a sempre acabar produzindo mais. Tem uma série de poeminhas que tá no meu arquivo, né? Eu fazer umas revisões de vez em quando para soltar mais para frente. Tem até um Uhum, especial para mais para frente aí para soltar. legal. Enfim, mas tá sendo uma experiência bem gostosa, né? Aí então, minha principal estimuladora, inclusive, é a minha esposa, né? Que gosta muito de poesia e literatura fantástica, né? Então, junto os dois ainda por cima, né? Então, que é, Uhum, inclusive, minha beta teste, né? legal. Então, inclusive, para essa última, né?
no meio desse processo aí, eu acabei descobrindo um novo tipo de... eu tava estudando os tipos de soneto, né? Que tem o soneto inglês e o soneto italiano, que trabalham de forma bem diferente daquelas formas que eles trabalham de soneto. Aí então, será que eu posso experimentar uns materiais diferentes, tentar, já que cada estrutura de poema não é simplesmente uma coisa visual, aquilo dá um ritmo, acaba dando um clima distinto a cada um dos estilos estéticos, sabe? Então foi a partir daí que eu escrevi meu poema novo, né? Inclusive acabou dando um toquezinho pessoal, como o próprio Jaime comentou, né? Que tem um pouquinho da minha parte médica que acaba sendo acabando emergindo no meio do poema também, né? E além de tá justamente quando eu estava assim, vendo uma série de imagens e analisando como o século XIX imaginava o começo do século XX, e eram umas coisas meio à beira da fantasia, sabe? E acabou me dando umas ideias de como eu pegar e trabalhar. Eu adoro sempre partir tipo, de uma coisa meio visual me estimulando para pegar e desenvolver uma coisa estruturada em cima daquilo, sabe? Seja um filme, uma obra de arte ou mesmo um quadrinho, para pegar e estruturar a minha coisa, né? E fora isso, sempre botar uma trilha sonora gostosa que me dê aquele ritmo legal pra fazer o poema, sabe? Tanto que o do livro 1, eu botei, eu acho que foi uma coisa do Blind Guardian, se não me engano, pra pegar e me dar o ritmo, né? Aí então desse último, se não me engano, foi uma banda francesa ainda por cima, que produziu umas coisas de fantasia que eu acabei usando, sabe? Então, é um processo que acaba sendo bem, bem gostoso, né? Tipo, é claro, eu me isolo do mundo, entro na minha música e vamos lá trabalhar o poema. 1-2 horas lá, pá. Tipo, depois revisar. Mas é bem interessante, está sendo gostoso, me estimulando a produzir cada vez mais, estimular novas formas. Escrevo também contos, né? São experiências meio distintas, mas eu vejo uma coisa bem semelhante, assim, certas semelhanças no conceito de você criar uma narrativa curta que dê aquele impacto com aquele dentro daquele curto espaço, sabe? Aquela coisa meio filme de antologia, como o gabinete lá do Del Toro, onde cada um você tem aquele momento específico para conseguir dar aquele impacto e pá, sabe, para impactar o autor, não simplesmente chocar, etc. Não, ele tem aquele impacto que faz aquela pequena transformação lá dentro. Narrativas curtas são bastante desafiadoras por conta disso, né? Em poucas palavras, você tem que entregar uma baita de uma mensagem e impactar o leitor ali, né? Então, E é legal que você compartilhou, né, Luiz, várias características, né, várias situações que você tem que criar ali para conseguir escrever da melhor forma, né? A questão da música e tudo mais, isso é muito particular de cada escritor, né? Eu acho legal escutar essas histórias porque a gente quer fazer desse momento sempre um momento muito gostoso, né? Cada um tem várias responsabilidades ali, quando a gente pega para escrever tem que ser um momento prazeroso, né? Exato, exato, né? A gente tem os nossos deveres, né? E quando a gente escreve, pelo menos para mim, eu gosto muito daquele conceito do Tolkien, que você é um subcriador, você está entrando dentro do seu pequeno universo pessoal e criando um micro-universo a partir daquilo, sabe? Brincando, né? Com a sua caixa de brinquedos mental, com todas as possibilidades, conceitos, ideias naquilo, sabe? E isso aí é muito... Se você estrutura direitinho, é uma coisa extremamente prazerosa. É botar um pedacinho da sua alma pra fora, sabe? Pra poder pegar e dar uma refinadinha, uma trabalhada nela. Assim como ler poema não deixa você entrar um pouquinho de contato direto com a alma de cada um dos artistas lá dentro, sabe? Como, inclusive, eu vejo muito legal em cada poema que foi enviado para as edições da revista. E aí eu queria abordar um ponto que você falou bastante aqui, né, Luiz? A questão da criação do texto, e a gente vai... Cada texto que a gente escreve, livro que a gente publica, a gente vai amadurecendo, né? A gente vai se desenvolvendo, a gente vai vendo o que funciona pra gente, o que não funciona, porque no começo a gente quer se inspirar em outras pessoas, quase que copiar, mas a gente vai lapidando a nossa própria escrita, a forma de criar, né? Além do texto ficando melhor. Aí eu queria escutar de vocês, assim, para quem está começando, né? Eu imagino que chegaremos em ouvintes aqui desse episódio que
podem despertar o interesse em escrever, querem sair do âmbito somente da leitura, querem virar escritores. O que vocês recomendam um começo, assim, dicas para escritores iniciantes que, quem sabe, né, nas edições futuras podem até fazer parte também da Pulpverso? Eu acho que para começar, não ter receio, né? Não ter receio de escrever, não ficar pensando como é que vai sair exatamente em métrica, qualquer coisa. Para começar, não. Eu acho que é deixar sair espontaneamente. Até eu tive uma experiência dessa hoje com uma pessoa que ela falou que ela nunca tinha escrito texto em forma de poema, mas lendo coisas minhas nos status que eu posto, no blog que eu coloco, ela tentou arriscar. Uhum. E ela falou assim: eu nem sei se ficou bom, se dá para colocar em algum lugar, mas eu queria que você visse. E eu li, achei maravilhosa a maneira como ela colocou o tema que ela escolheu, que era simples, mas ficou tão pomposo. E eu incentivei para ela continuar. E ela falou: mas eu não sei se tá bom. Eu falei: mas para começar é deixar fluir naturalmente naquela história do deixar a vida levar, deixa a escrita também te levar. É bem assim para mim. Sim. Antes de ficar bom, tem que existir, né? Então, se o texto não existe, é zero chance de ficar bom, né? E é tão terapêutico escrever. Eu falo que para mim é como Ah, se fosse demais. uma terapia misturada com companhia, porque para mim é uma companhia que nunca cansa. Não, e dependendo da história que você está criando, e com o desenrolar dela, a gente vai criando de quase que uma relação mesmo com os personagens, com a própria história. A gente fica tão envolvido ali que preenche muitas vezes o vazio, que a gente fica, né, sozinho, às vezes isolado, na noite ele escrevendo, mas de uma forma quase que presencial ali. A gente tem pessoinhas ali que a gente está construindo, né? E é maravilhoso poder ter essa oportunidade. Ah, Escrever é uma demais. oportunidade. Uma dica que eu daria também para quem talvez nunca escreveu poesia antes, e é interessante que até alguns autores e autoras selecionados falaram que eu nunca tinha escrito poesia antes, eu tentei agora. Uma coisa que me deixou feliz pra caramba, na verdade. Sim. Porque o que acontece? A pessoa às vezes não simplesmente nunca tentou, por exemplo, né? Então, daí tu tenta e tu vê que sai uma coisa legal. Uhum. A pessoa às Mas vezes uma fala, não é pra mim, né? Fica naquela que não é pra mim, mas nunca nem tentou, né? Exato, daí a pessoa se descobre um poeta, uma poetisa, mas uma dica que é claro, é puramente pessoal, funcionou para mim quando eu comecei a escrever verso. Imita, nunca escreveu antes, pega um autor que tu gosta, um autor ou uma autora que tu leu, que tu gostou do estilo, gostou da linguagem, imita sem dó nem piedade. Por quê? Quanto mais tu repete aquilo, por exemplo, Álvaro de Azevedo, por exemplo, que eu amo. Eu amava ele, eu escrevia tentando, eu quero escrever igual esse cara. Até que chegou aquele momento que eu pensei, não, eu não escrevo igual ele, nunca vou escrever igual ele porque eu não sou ele. Daí é quando a gente começa a desenvolver a nossa própria linguagem, né? Mas de início vai imitando até sair o que tu realmente quer dizer do teu jeito mesmo. Ou seja, é algo que me ajudou bastante no início, até eu me sentir seguro, de certa forma, para escrever do meu jeito. Não que tenha um jeito muito específico, eu imagino, mas ainda assim. No fundo, é a prática, né? Então, depois a gente Exato, começa quase como uma cópia e vai, de fato, lapidando, vai insistindo, vai criando uma identidade muito própria, né? exato. A prática e a repetição até chegar na perfeição ou o mais próximo possível disso, Sim, né? sim, sim. Que Na legal. esteira do que o Jaime falou, eu vou aproveitar, né, já colocar uma vibe caótica no meio, Uhum. que é o seguinte, também para a gente começar a escrever poema, a gente tem que esquecer o cânone. Você não tem que ficar preocupado que existe Drummond, Dante, Uhum. todo o resto. Porque senão você vai acabar querendo se prender demais em formas, não na parte boa, que é você estudar, por exemplo, como compor um soneto. Uhum.
mas sim você querer pensar assim, a gente passa muito tempo estudando simbolismo, arcadismo e tal, aí você vai querer imitar aquilo, só que julgando em proporção àquilo, que é completamente inviável, né? Então, o que a gente precisa fazer? Leia o poeta que você gosta, feche o negócio e escreva sem medo, né? Porque uma coisa que eu acho que paralisa muito a literatura como um todo, seja em prosa, seja em verso, é essa coisa, né? De você pensar assim, eu vou escrever isso, mas já existe Dostoiévski no mundo. Já tem Manuel de Barros. Se eu lembrar do Não, eu acho... Dostoiévski... Desculpa de interromper, Gutenberg. Se eu lembrar do Dostoiévski enquanto eu tô escrevendo, eu desisto na hora. Pois é, ué. Não, mas sabe o que eu penso? É tipo assim, a gente tem que... Escrever é um dos atos de maior afronta que tem, né? Por conta disso, você pensa assim, existem esses gigantes no mundo e você tá ali querendo um pedacinho para você também. Então, se a gente não tiver um pouco desse elemento, vamos dizer assim, subversivo, né, de querer esquecer o que está lá em cima e focar mais na gente, a gente também não consegue compor nada. Sim, né? Entra muito no ponto das objeções, né? Existem várias, às vezes a gente nem percebe, que é algo que a gente faz até para outras áreas da nossa vida, mas o ato da escrita é muito libertador também, né? Eu acho que tem muitas pessoas que não conseguem se comunicar, a comunicação verbal, né? E às vezes encontra na comunicação escrita uma forma de expressão mesmo, né? Então, só o fato de ser bem libertador a escrita vai completamente contra essas objeções de tipo, se a gente for pensar qualquer tipo de arte, né? Já existe tudo de tudo, se a gente for pensar. Mas eu acho que aquele temperinho ali que é a escrita única de cada um que faz ser diferente, dependente do que a gente escreva, né? Exatamente. Porque aquela coisa, né? Quando está falando dos grandes autores e autoras, Uhum. eles fizeram deles porque eram eles, né? Agora a gente faz o nosso, porque cada vivência é diferente, né? Então, por exemplo, eu, para compor, fico entre duas partes. De vez em quando eu escolho trabalhar com a forma, então por isso eu meio que me especializei em escrever haikais. Sim. Quando esse podcast estiver no ar, já vai estar em gratuidade junto da edição 3 do Verso Fantasia, o meu Cyber Poetry, que são haikais cyberpunk. Legal. E por outro lado, eu costumo escrever também, quando são poemas um pouco mais intimistas, sem me preocupar muito com a métrica. Sim. Justamente por conta dessa comparação. Quando eu escrevo mais dentro de um princípio, vamos dizer assim, formal, né, formalístico, eu já estou tentando construir aquilo de uma posição mais elevada, no sentido de que é uma emoção que eu tento transmitir, mas já está mais racionalizada. Já os outros, que eu escrevo de forma mais emotiva mesmo, né? Aquela coisa da verve da situação, justamente para não perder esse impacto do momento, eu já prefiro ignorar a forma. Sim. E trazer de uma maneira em que aquele poema transmita a sensação. E outra coisa também que eu acho muito interessante, o Jaime fala muito disso na série dele de formas fixas, inclusive saiu recentemente o Dísticos, leiam porque todas são maravilhosas, que a forma fixa ela não é um aprisionamento. Pelo contrário, igual a Patrícia comentou, né, de que ela gosta de escrever de acordo com que as pessoas oferecem temas.
Eu acredito muito que em todo o campo criativo das artes ou de empreendimentos como um todo, liberdade demais, recursos demais tendem a ser prejudiciais. Uhum. Tanto é que, por exemplo, na minha poética, eu faço o contrário que na minha prosa. Que se eu pudesse escrever um poema com um verso só, eu escreveria para tentar essa síntese maior. E aí, nesse objetivo de ser mais sintético, o haikai eu encontrei como uma forma perfeita, assim, né? Uhum. E já em relação à prosa, eu tenho um romance parado pela metade que está com 80 mil palavras Então, e vai ter o dobro disso quando terminar. 80 mil palavras ainda não terminou, né? Então vai É, completamente o oposto, né, do Haikai, né? Então, sim, que legal. Até para quem não conhece, né, esse estilo, né, do gênero lírico, qual que é a definição do Haikai? Né, a gente tem vários estilos metrificados, né, de os poemas, né? Como que é a definição dele, Gutenberg? eu vou poupar definições acadêmicas e vou Uhum, partir para uma definição poética. sim. Que o haikai ele é uma fotografia de um momento efêmero em 17 sílabas poéticas. Uhum. Porque, inclusive, se me permitem, eu Tem, vou ler. tem tipo o soneto, por exemplo, que tem estrofes e versos definidos. Ele é bem Sim, redondinho assim também? são cinco sílabas poéticas no primeiro verso, 7 no No segundo e segundo. termina com 5 no último, né, que é um terceto. E o Sim. haikai ele é uma das formas mais clássicas da poética japonesa Uhum. e como eu falei, é um dos que eu mais escrevo, né? Pro Legal. Pulp versus Fantasia entraram dois e tem um que eu vou ler agora que eu gosto bastante dele, Legal. Então que vamos entrar no momento da gente declamar nossos poemas. sim, esse aqui, geralmente o haikai da tradição japonesa não tem título, que é uma coisa que a tradição brasileira costuma colocar. Eu, como sigo um pouco a forma japonesa em geral, Uhum. prefiro não por título, né? Então eu acho que está como Haikai 1 no, na antologia. Sob ruínas da alma, ergueu castelos oníricos. Ó, pobre rei néfico. Então, nesse trecho aqui, né, desse poema curto, dá pra gente ver um pouco do que é o Haikai enquanto estrutura de imagem mesmo, né? Uhum. O Jaime tem até uma predileção interessante que ele gosta de tentar evitar colocar verbos na construção do haikai dele, né? Justamente Bom, para dar essa coisa imagética direto. mas é loucura minha daí, tá? Não é regra do Haikai, não. É, É um além, você foi um além, né? E até para a gente pensar num processo de escrita, Gutenberg, pô, a gente tá falando assim de textos bem curtinhos, mas o tamanho, ele não é diretamente proporcional ao tempo de construção, né? Você até explicou a questão, o fato de ser metrificado, né? Você fala, eu vou escrever um haikai, mas claro, quando você coloca isso, já tem uma ideia do que mais ou menos você vai fazer, e você já escreve, já tem uma experiência quanto a isso, mas demora, vamos colocar assim, né? Imagino que varia muito, mas esse processo de papel e caneta na mão, né? Metaforicamente falando, que é tudo no computador hoje, mas é, como que é isso, né? Quando que sai? É rápido, é devagar? Tem uns que você já escreveu em 1 minuto? eu acho, tipo assim, a beleza do haikai como um todo é que ele é muito fugidio, né? Uhum, O sim. haikai clássico do Basho, que eu não vou lembrar agora para recitar, que é de uma rã saltando num tanque, essas coisas assim, né? Mostra muito bem isso. E para mim,
muitas vezes a inspiração para escrever o haikai vem assim, de um momento. Esse mesmo aqui, que eu citei agora há pouco, eu escrevi ele no ponto de ônibus, quando eu tive essa imagem, né, de um castelo feito de sonhos. E aí depois vem a parte mais complicada, que às vezes demora um pouco mais, que é colocar na métrica. Sim, sim. Porque, deixar ele exatamente como deve ser, né? sim, A questão das sílabas, né? Da versificação. porque hoje em dia convenciona-se também numa corrente mais modernista do haikai de você romper a métrica completa. Na tradição japonesa, tem alguns espaços para excesso de sílabas poéticas, que faz parte da técnica da poética japonesa, né? Para você exibir exageros, essas coisas assim. Então, por exemplo, no meu Cyber Poetry, que o pessoal vai ter a oportunidade de baixar junto com o Monte do Saber do Jaime também, além do Pulp Versus, e que tem o prefácio do Jaime, inclusive, tem uma separação entre essas duas coisas. Na primeira parte são poemas ritidamente metrificados. Já no segundo, que chama Remix, Reboot, Revive, Repeat, acho que errei os 4 R's, já são coisas assim, em que, em vez da métrica, eu passei para imagem mesmo. Né? Só que esse, por exemplo, que eu li, ele está todo certinho nesse ponto. E se não tivesse, eu já me teria arrumado para dar a coisa certinha, né? Ah, legal. Patrícia e Luiz, vamos escutar de vocês também? Poesias suas? Vamos sim. Eu vou falar um trechinho da poesia, então, que está na Pulp Versus, Fantasia, e eu vou fazer a leitura, então, de 2 estrofes do poema que está no livro, então, no volume 3. Então, o título do poema é Fantasia. A poesia abstrai da fantasia, traz do íntimo o mais guardado. O que o imaginário prometia parece mentira, mas comprovado. Absurdos para a mente quadrada. Quem vai longe viaja sem gastar. Novas ideias surgem do nada. Conto, folclore, quem irá acreditar? Então, o poema escrito na velocidade da luz aqui. Ok. Então, bem. Aqui o meu poema é o Mecânica Celeste. Então, vamos lá. Entre os prédios e chaminés industriais, corredores aéreos com balões de vigia, de carruagens puxadas por cisnes até os homens foguetes de infantaria. Com as asas de ouro e seda talhadas por ela, voa a mensageira com sua carga preciosa, equilibrando velocidade e delicadeza, zune veloz com suas asas membranosas. Espirala, corre e desvia com todo cuidado, de um desfile de asas coloridas artificiais, até finalmente enxergar seu grande alvo, fazendo então seus preparativos finais. Chega então a tempo no seu hospital destino, trazendo o coração mecânico para o menino. Legal, gostei. Gostei. E esse tá na última edição ou de edições passadas? Esse é o da última edição, o número 3 aqui. Da edição da de hoje última aqui é mesmo. agora, né? Exato. Que legal. Que legal. E ele é relâmpago, Jaime, que você falou, pelo tempo de construção que você tinha citado? Exato. Por quê? O que aconteceu? Teve uma pessoa que infelizmente foi desclassificada porque estava no edital que se não respondesse as mensagens no grupo para o trabalho de edição, infelizmente é desclassificado após determinado tempo. Daí, eu perguntei para o pessoal no grupo quem aí tem interesse em participar no volume 3. O Luiz falou, eu tenho, dia seguinte já mandou o poema. E eu amei, já falei, ok, tá perfeito, tá dentro. E
eu fiquei estupefato, que realmente foi um poema na velocidade da luz. E ficou muito, muito massa. Ah, que legal. Como que foi isso, Luiz? Essa construção de um dia para o outro, essa escrita de um dia para o outro. Então, isso foi mais um refinamento. Porque eu tenho literalmente um arquivo com um monte de poemas em diversos graus de construção aqui dentro do computador. Tem de tudo quanto é tipo, gente. Pode Esperando só o momento, né? Exato. Aí então eu tava vendo, e mesmo essa coisa um dia pro outro, nossa, esse poema é uma coisa que trata tanto da questão de velocidade, de conseguir aquela coisa com precisão naquele momento certo. Sei. Então, até a própria coisa pra, tipo, até com o próprio clima de enviar o tema do poema. Eu disse, vai ser esse aqui, deixa eu acabar de trabalhar e vou enviar aí pro caso, sabe? Então revelou o segredo. Ai. Ah, que legal, legal. Um ponto que eu acho que é interessante a gente falar aqui também, para quem estiver só nos ouvindo, não tem essa interação da imagem naturalmente, mas eu estou com meu celular aqui na mão, com a última versão, antes de publicar, né, Jaime, da Pulpverso Fantasia 3. E um ponto bem legal, que foi até um ponto que a Patrícia falou lá atrás, a questão da comunidade, dos autores se divulgarem. Então, antes, né, da poesia aqui, tem a foto, né, de acordo com a diagramação, tem a foto do autor, tem o nome, tem o arroba. Então, é um dos objetivos também das edições, né, Jaime? A edição por si só já instiga o leitor a conhecer mais textos, né, do autor que está aqui publicado. Exato, todos os autores, todas as autoras têm o leitor leu algo, gostou, nossa, amei esse poema. Eu quero seguir esse autor, quero seguir essa autora. Por mim, ó, já digo aqui, sigam todos e todas. Mas sempre tem aquela pessoa que às vezes baixou a edição ali, não conhece, por exemplo. Nossa, amei esse poema. Então, é a ideia, divulgar os autores, divulgar as autoras, não só divulgar Pulp Versus em si, mas todo mundo que tá ali. Bom, Jaime, você tinha até comentado antes também da estratégia de lançamento, vamos colocar assim, que eu acho que é um dos objetivos aqui hoje, a gente falar desse lançamento que vai ser semana que vem. Eu queria que vocês falassem assim, tem uma estratégia geral, né, vamos colocar assim, do Pulp Versus, mas que cada um tem pensado também nessa divulgação. Quando vai estar disponível, qual o dia exatamente de dezembro, os livros gratuitos, né, que você citou aqui também nos bastidores, né, Jaime? Como que tem sido pensado esse próximo lançamento numa questão mais estratégica, né? A gente falou muito do conteúdo, agora da estratégia em si de lançamento. No caso, então, possivelmente no dia do lançamento do vídeo, do podcast aqui, o livro já vai estar disponível gratuitamente para baixar. Então, enquanto eu estou falando aqui, quem está ouvindo no futuro, na próxima, na terça-feira, já vai poder acessar o link do livro e baixar o Pulp Versus Fantasia número 3 gratuitamente na loja da Amazon, juntamente de outros 2 livros de poesia. O Cyber Poetry, do Gutenberg, que ele já citou, e o Monte do Saber, que é meu xodó, foi lançado em 2019, meu primeiro livro na Amazon, quando eu ainda estava na fase de teste, mas é de poesia também. E por que a gente está utilizando essa gratuidade múltipla, por assim dizer? Porque vários livros juntos, eles são mais atraentes para os leitores. A gente pensa por esse lado também. A primeira edição do Pulp Versus Fantasia, o volume 1, lançado em outubro, a gente colocou gratuitamente o Fantasia volume 1 e a edição piloto do Pulp Versus. Foi muito legal porque, ao mesmo tempo que a gente estava trazendo uma novidade, a gente estava revivendo um livro que tinha sido lançado lá em abril. E foi benéfico aos dois. Para Fantasia Volume 2, a gente não conseguiu, por regras da Amazon mesmo ali, né? Não conseguiu dar gratuidade para os outros Pulp Versus, mas
a gente lançou, eu tive que, foi a primeira vez que eu pensei nisso, eu meio que coloquei um livro meu gratuitamente junto também para dar esse impulso no lançamento. E aqui a gente está dando esse impulso junto com 2 livros agora, um meu, um do Gutenberg. E é claro que quem mais quiser colocar seus livros de poesia gratuitamente aí, por favor, o faça, se quiser, se lhe aprover também. Mas é uma coisa que ajuda a tanto a atrair os leitores quanto é benéfico para o leitor. Tipo, quem não quer pegar um livro de graça na Amazon? Eu vejo a loja ali numa base quase diária para ver o que tem de gratuito que me chama a atenção ali. Então, é uma estratégia que pretendo seguir nas próximas também. Eu acho legal porque complementa bastante, né? Eu acabei de falar a questão de cada poesia tem a foto, as redes, né, dos autores. Então, quando tem um lançamento, você tem vários bônus, vamos colocar assim, né? O foco é o Pulp Versus, mas tem livros extras e gratuitos. Então, quer estímulo melhor do que esse, né? Porque tem muita gente que está começando agora, até a Amazon, né? Os novos leitores de Kindle e tudo mais, estão conhecendo os autores nacionais, então ótimo impulso para isso, né? É um bom estímulo, né? Um bom caminho, assim. Acho bem interessante essa estratégia. E certamente vai dar certo, assim. E eu quero saber de vocês, assim, de expectativa, né? Por mais que seja um projeto que ele tá mensal, mas para cada lançamento tem expectativas, né? Como que tá aí com cada um de vocês? Tão altas. No mínimo 8.000 downloads, senão eu chamo o Freeza aqui para resolver Você não esse fecha problema. as portas. Quer dizer que é mais Não, de tô 8? zoando. Exatamente. Não, mas claro que a gente é megalomaníaco aqui, mas a gente tem noção das coisas. O retorno de downloads de todos os Pulp Versus tem sido excelente, ainda bem. O retorno de leituras, de comentários dos leitores, que é o que deixa a gente mais feliz, na verdade, de saber que tem gente lendo e comentando, porque a gente sabe o que a gente fez certo, o que a gente talvez não fez tão certo assim, que pode ser melhorado nas próximas. Mas na minha posição de editor, eu estou bem confiante, bem otimista. Que legal. Eu imagino que essa expectativa ela vá se superando mês a mês, né? Acho que a ideia é isso, né? Foi o que eu até falei bem no comecinho, né? Como vai estar se tornando um periódico, recorrentemente vão ter estratégias de lançamento, de comunicação, novos autores compartilhando também. Então, cada vez mais pessoas estarão entrando no universo, né? Um fato curioso é que a partir de janeiro agora, quando vai lançar a primeira edição do Pulp Versus de terror, vai ter mensalmente, no mínimo, 2 edições da Pulp Versus gratuitas por mês. Então, agora deu pra... A partir de janeiro já vai dar mês, pra... Né? Exatamente, vai vencer o 3º mês da Amazon ali, que vai permitir fazer isso. Então legal. Então, de repente, no lançamento do primeiro de terror, nesse combinado de livros gratuitos, pode entrar 2, né? Por exemplo, de fantasia, mais de outros autores. Então, de repente, esse combo ele vai ficando cada vez mais robusto, né? Exato. É um Fibonacci ali, não sei, não sou matemático, mas tem uma sequência, A sequência que vai... Fibonacci, né? Sim. Exato. Sim. Uma das coisas boas, exatamente isso que eu ia falar, Juliano. Que uma das coisas boas é que acontece. Você já vai tendo cada vez mais um aporte para entender o que é esse conceito de poesia especulativa, né? Uhum. Sim. O que grandes nomes do Weird, da fantasia, escreveram isso, né? Como o Luiz falou, do Lovecraft, tem o Clark Aston Smith, o próprio Howard, que depois, antes de acabar a gravação, eu preciso comentar de uma coisa especial dessa edição também. Aliás, comenta já. Não, mas deixa depois para fechar. E aí o pessoal vê até o final, né? Ouve até o final para saber o que é.
Os spoilers têm que ser soltados aos poucos, né? É aquela coisa, é cliffhanger, né? Pra manter o Sim. pessoal sempre na ativa. Gente, a gente tá aqui com 1h15 já de conversa. A gente poderia para as considerações finais, assim. E um ponto que eu falo assim muito aqui do Pode Ler e Escrever, eu espero que o Jaime não me tire do grupo, tá? O Jaime, não sei se você me colocou lá só por conta do podcast, mas Não. eu tenho certamente, assim, teremos outros papos, né? Então aqui o canal sempre vai estar aberto. Eu me senti bastante estimulado, assim, para participar. Inclusive, eu nem tinha conversado com o Jaime, nem nada, mas eu lancei meu primeiro livro de poesias, assim, elas não são de temáticas são temáticas urbanas, vamos colocar assim, de acontecimentos do cotidiano. Vou mandar para vocês, tá? Para tomar pedrada mesmo, que foi muito do que, né, a Patrícia até comentou, foi muito uma forma de começar e de me libertar de algumas frases que estavam no meu bloco de notas e eu achei que deveriam ser publicadas, sabe? Então, a gente continuar com esse contato acho que é legal porque vão surgir novas conversas aqui, pensando no final do ano que vem, que seja, tá? Então, antes dos fechamentos das considerações de cada um, meu agradecimento aqui. E vocês falaram muito da oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, escutando e aprendendo com vocês. Em nome da Pulp Versus, eu agradeço, eu agradeço a oportunidade de a gente estar aqui, Juliano. Eu pela segunda vez, né, que teve aquele papo com a Ana Andrade. Aliás, quem está ouvindo, procura lá, que foi bem legal. A gente falou sobre Falou sobre distopia. distopias. Exato. Exato. E realmente é muito legal a gente estar aqui falando sobre esse lançamento, sobre a literatura, sobre a poesia em geral. E é claro que esperemos em edições futuras, talvez, quem sabe. Já faço o convite ao Juliano aí para mandar poemas para os editais que virão. Por quê? Agora que eu sei que tu Com escreve certeza. poesia, vou te atazanar até tu cansar e enviar, tá? Até enviar. Exato. E eu já passo a bola aqui para o Gutenberg, que tem uma coisa interessante para falar também. Legal. Ótimo. Então, essa terceira edição do Fantasia Pulp Versus está caindo em um mês especial para fantasia. Porque agora em dezembro é celebrado 90 anos da publicação de A Fênix na Espada. A primeira aparição do Conan, né, na Witch Tales. Uhum. O Jaime me deu a excelente oportunidade de escrever um poema para a edição que vai fechar, né, a terceira, esse ciclo de fantasia. E aí, como já ia sair em dezembro, eu uni esse útil ao agradável. Eu já queria escrever alguma coisa em homenagem a essa data, mas eu não tinha tempo para fazer nada dentro da esquadra e feitiçaria na prosa, então aproveitei esse momento para escrever um poema que sintetiza um pouco a vida do Conan, que se chama Na Sombria Ciméria sob os Olhos de Crono. Eu vou ler a primeira estrofe. Sim. E depois comentar um pouquinho de escolhas formais desse poema. Tá. Então vamos lá. Na sombria ciméria, sob os olhos de Crono. Nasceu no campo de batalha, em meio aos gritos, banhado em sangue como todo viril guerreiro. Através de sua lâmina, aprendeu os preceitos, que fariam do rapaz imberbe o homem temido, na sombria ciméria, sob os olhos de Crono. E depois continua com mais algumas estrofes, falando um pouco da carreira, né, desse bárbaro que foi ladrão, guerreiro e até rei. E, no aspecto formal, houve duas coisas
para impulsionar a criação desse texto. A primeira é que, na tipologia poética, nós temos versos geralmente de até 12 sílabas poéticas. Depois disso, com 13, a gente passa a ter o que chamam de versos bárbaros. Então, todos os versos desse poema têm 13 sílabas. Interessante. Porque, afinal de contas, é um poema bárbaro. Sim, pensei nisso, exatamente nisso. E eu sou apaixonado demais pelo poema do Anel. Não dá para ver aqui direito, mas tenho tatuado no braço. E aquele finalzinho que está escrito no Anel, né? Um anel para todos governar, um anel para todos encontrar, para todos trazer e na escuridão prisionar, na terra de Mordor onde as sombras se deitam, eu acho fantástico. Então eu pensei nisso, né, nesse texto que ele é quase que uma espécie de refrão ao longo do poema, né, da sombria ciméria sobre os olhos de Kron, que ainda bem coube direitinho em 13 sílabas, para ser esse, como se fosse marcando, né, um ritmo de batalha também. Sim, que legal, gostei. Então, pessoal, aproveitem essa edição fantástica de todas as formas. E, aproveitando para finalizar, né, reitero os agradecimentos ao Juliano. Eu fiquei conhecendo o podcast justamente quando o Jaime veio participar. Tem um bom tempo, né? Foi comecinho do ano, né, Jaime? Tem bons meses já. Né? Exato. Então, é um prazer imenso estar aqui nessa minha estreia de comentário como poeta. Geralmente eu falava mais como contista. E vou fazer eco tanto na você mandar o link dos poemas quanto você mandar para as próximas edições. Sim. Eu até mandei aqui, ó. Mandei o link lá pro Jaime já no WhatsApp para não ter desculpa depois. Já mandei, aí ele vai me cobrar para eu mandar para mais pessoas depois. Eu sei que o Jaime, ele é assim, então eu já assumi a responsabilidade. Em primeiro lugar, Juliano, muito obrigado pela oportunidade. Ao Jaime também por ter organizado e estruturado tudo, inclusive ser um dos meus motivadores para escrever poesia, tá? Realmente é um processo muito gostoso. Eu aconselho, inclusive, gente, que muitas vezes tem muita gente que fica com um pé atrás um pouco para poesia, justamente por causa dos grandes nomes que trata atrás, né? E aquela coisa. Gente, deem uma abertura, sabe? Tem os poemas são de acesso fácil, sem precisar aquela linguagem ultra mega rebuscada, e mesmo assim você consegue compreender porque tem de diversos tamanhos. Então, deem uma chance e oportunidade para poesia, abaixe o material, inclusive vão estar grátis os livros grátis é legal, gente, peguem, sabe? E gente, uma coisa importante, sempre leiam material diferente, coisas diferentes, aproveitem e vejam a quantidade absurda de estéticas distintas que dá para poder pegar, produzir fantasia, ficção científica, outros materiais, e vão atrás dos materiais dos artistas que estão aqui, gente. Olha, os Formas Fixas é muito legal do Jaime, o Cyber Poetry é muito legal também, galera, e dos outros artistas, vão atrás de tudo que tiver lá. Eu não consigo decorar tudo que tem da cabeça dos que os outros artistas lançaram ou não, né? Então, por favor, me perdoem aqui, galera, meus companheiros e companheiras aqui, gente. Mas vão atrás, dê uma oportunidade. E vejam as outras coisas também de poesia que tem disponível em e-book e outros materiais que tem um universo fantástico aguardando para vocês, galera. Legal, Luiz. Obrigado. Patrícia, vamos sentar de novo? Vamos lá de novo. Olha, aqui a conexão tá uma loucura, mas vamos lá. Então, o poema é A Liberdade Será Também. Li certa vez que estudar é ir contra o sistema.
Beleza do corpo acaba e não se põe à mesa. Dar trela para a tristeza só aumenta o problema. Desistir ou ficar com medo deixa a alma presa. Se viver é incerteza, seja a esperança o tema. Rasteiras acontecem, mas erga e faça a proeza. Tamanho da força de vontade desbanca o dilema. Bem é estar bem, com a luz da liberdade acesa. Muito obrigada. Muito bom, Patrícia. Excelente encerramento. Eu ia falar isso agora, Jaime. Foi um ótimo encerramento. Encerramos muito bem. E, bom, novamente, primeiro, antes do obrigado, queria dar os parabéns. A gente falou tanto aqui de processos criativos também. Vocês declamaram seus textos. Eu sei que todo o trabalho, a mensagem que a gente quer passar por trás não é fácil, né? Por mais que a gente gaste um minutinho aqui para declamar, a gente sabe que por trás tem horas de trabalho, de dedicação. Então, em primeiro lugar, parabéns. Eu estou ansioso pelo lançamento. Eu não sou bobo, eu vou baixar tudo de graça, vou aproveitar logo de cara. É uma recomendação mesmo aqui para os nossos ouvintes também. E é isso, gente. Obrigado demais. Adorei o episódio com vocês. Boa noite, pessoal. Muito obrigado de novo, Juliano. E obrigado aos autores e autoras que estão na Pulp Festas também, porque sem eles e elas a série não acontece de jeito nenhum.